Pereira, criador da mitologia Método Humano, o método que te ensina a encontrar o porquê de suas dores, assim encontrando a cura na sua primeira sessão. Bom, vim falar de um assunto hoje extremamente importante, que é sobre a cura da criança interior, né? Como descobrir, como entender, como desbloquear a cura emocional da criança interior, encontrando assim os caminhos, encontrando qual a forma de tudo isso, como eu posso curar esse processo. Bom, primeiro, para eu curar, eu tenho que entender as feridas. E as feridas estão muito ligadas à construção de vida. Então, uma criança dentro de nós ferida, ela passou por várias dores, né? Várias questões de dores. Então, você começa a imaginar o quê? Quando você está passando ali com a mamãe, passando as fases da amamentação, andando, caminhando, são as primeiras sensações, são os primeiros movimentos que você começa a ter. Então, as dores vai se acumulando e vai se repetindo com o tempo e vai criando traumas. Então, o processo passo a passo de entender que os traumas são conexões que a gente acaba passando por feridas do dia a dia. Então, a criança ela vai recebendo da família, dos pais, que as coisas estão acontecendo no mundo, ao redor do mundo, através do que as pessoas convivem ao redor dele. Bom dia. Então, para eu entender melhor as feridas, como quando a nossa criança está ferida, quando ela está machucada e ela funciona de acordo com o machucado emocional dela, ela tem um apego a esse sentimento, uma fidelização, uma forma de como sentir. Então, essa criança ferida, ela passa por muito tempo agindo assim com a vida. Então, nossa criança ferida, ela sempre está sendo acessada quando a gente vai passar por um momento parecido, igual. É a forma de desengatilhar. Por isso que a gente fala de gatilhos mentais. A gente acessa coisas que estão ligadas lá no nosso inconsciente e subconsciente. Então, imagine assim comigo. Lá aquela criança, ela passou por vários fatores. Ela foi passando na vida e daqui a pouco aconteceu uma ferida, uma dor. Uma mãe passou por um sofrimento, um choro, aquela mãe está chorando, está sentindo um problema muito grande e a criança está vendo a mãe dela chorar. Quando essa criança começa a ver a mãe dela chorar, ela passa o quê? Ela sente responsável por aquilo, ou ela quer comprar a dor da mãe. Então, a criança quer entender por que essa mãe está chorando, por que essa mãe está sofrendo, por que essa mãe está passando por tudo isso. Então, a partir daí, quando eu começo a entender o que está passando com essa mãe, com essa criança, eu começo a entender toda essa construção de história. Como essa criança ela vai se ferindo, ela vai enxergando o que a mamãe está passando e ela vai comprando a forma de ver, a forma de ser através dessa mãe ferida. E essa mãe, às vezes, faz até um pouco de vítima em tudo que ela faz. Coitada de mim, ninguém olha a minha dor, ninguém vê o que eu estou passando, por que isso aconteceu comigo? E a criança vai recebendo toda aquela informação, porque a mãe é o espelho para ela. A mãe é onde ela consegue enxergar o mundo, né? Isso vai dentro da gestação até os 5 anos. Só a mãe? Claro que não, mas a mãe e o pai são dois espelhos mais profundos e marcantes para essa criança. Então, quando vai acontecendo alguns fatores, essa criança vai se ferindo, vai sofrendo, vai passando por dificuldade, aquela ferida ela fica entreaberta, ela fica aberta dentro da pessoa. Se essa ferida fica aberta, é um machucado que ficou ali. E se não for visto pelos pais, esse machucado ela cria o quê? Cria que a gente chama, que é o próprio Freud falava, os ganhos secundários, o jogo de ganhar com aquele machucado. O que eu ganho ficar sofrendo? E aí quando a criança vê a mamãe toda hora chorando e sofrendo, ela também aprende que quando ela chora e sofre, ela ganha alguma coisa. Então esse processo de construção de ganhos secundários são feridas, são traumas que vão gerando na vida daquela pessoa. Pode chegar até uma patologia futuramente. Gostar de sofrer ou querer fazer os outros sofrer. Isso já é uma doença mais emocional que a gente chama patológica. Mas dentro dessa criança interior, ela vai passando o aprendizado no dia a dia. Então, a gente tem as fases que a gente considera as fases mais críticas dessa criança, tá? Essas fases vêm assim. Na gestação, a gente chama na psicologia pré-perinatal, na gestação é a fase que a criança absorve total informação
do mundo externo através da mãe. Então tudo que essa mãe passa, dor e sofrimento, tudo que essa mãe está passando, essa criança está recebendo do mundo. A informação do papai dela, a informação do mundo, tudo ali essa criança está absorvendo. E se vai repetindo padrões, informações, vai criando cada vez mais buracos, mais feridas, até gerar um trauma. E isso já na gestação. Porque essa criança ela pode estar interpretando desse mundo como: esse mundo não me aceita, esse mundo não é bom, esse mundo não é saudável. E fica isso marcado, fica bem, é como a gente fala, carimbado no inconsciente da criança, porque ela enxergou o mundo através da mamãe. Ela recebe da mamãe todas as informações que ela precisa desse mundo. Ali começam as primeiras construções traumáticas, que a gente considera na psicologia perinatal um conhecimento mais o quê? De entender as funções desses traumas e que isso vai reverberar na vida desse adulto. Depois da gestação, vem a amamentação, como a mamãe está amamentando essa criança. Se ela está dando colo, está dando atenção, ou não está dando nenhuma atenção, nenhum colo. E aí começa a gerar essa comunicação entre os corpos, a comunicação da mãe com a criança. E essa comunicação entre os corpos é a fase onde a criança vai no peito, que é isso que o Reich chamava da fase oral, onde a boca vai ao peito. A fase oral é o momento que a criança está absorvendo da mamãe todo o alimento que ela precisa, e ela está tendo prazer, porque é nesse momento que ela está gerando prazer. Se ela está sendo tirada do momento de prazer dela, ela sente o quê? Mais uma vez ferida. Só que as feridas só geram traumas quando repetem. Então, quando começa a repetir, aí gera traumas. Ok. Na outra fase é a fase da articulação. É o momento que a criança está andando, está começando a engatinhar, e é a fase que a criança começa a aprender do mundo. Como eu posso andar e fazer? E aí ela começa a ver do papai e da mamãe se estão concordando com o que ela está fazendo, se ela está fazendo certo ou errado. Então ela pode também sentir ferida se papai e mamãe estão com intenções de manipular ela, que é a fase da articulação, que é uma fase ali que o Reich chama de psicopatia, que é a fase de fazer as negociações com os papais. É a fase mais fria da criança. Bom, depois dessas fases, da fase da articulação, vem a fase do quê? Do desfraude, do cocô, de segurar o cocôzinho. Ali a criança ela vai passando e vai entendendo que eu consigo suportar, eu consigo segurar, eu sou capaz. É a fase onde a criança fica mais crítica. E se os pais aumentam a crítica sobre essa mãe, sobre essa criança, mais essa criança se sente ferida, porque ela não está se sentindo boa o suficiente. E aí vai gerar pessoas lá na frente, pessoas que querem provar para todo mundo que é forte, porque houve uma criança ferida. E até a fase da rigidez, que é da sexualidade, onde a criança também tem a ligação, o sentimento com os pais, e ali ela sente o quê? Uma relação com o oposto, onde a menina, papai é a primeira relação com o masculino, ela sente uma relação com o oposto de uma maneira genuína, mas ela tem uma relação com esse oposto como? Saudável ou uma relação doentia? Esse pai, como ele age comigo? Ele me exclui ou ele me dá atenção? Ou ele me dá muita atenção, ou ele não dá nenhuma atenção. Então todo esse processo de construção da criança interior são fases que são passadas, e dentro dessas fases pode ser pelo excesso ou pela escassez. Excesso pode gerar traumas, escassez pode gerar trauma. Então, dá para evitar esses traumas da criança interior? Não. Mas só que dá para a gente entender que através desse trauma, o que essa criança aprendeu a ganhar, tá? Porque quando eu estou sofrendo, eu faço de vítima, eu entendi que essa criança aprendeu a ganhar no vitimismo coisas do papai e da mamãe. Quando ela se sente o quê? Ela sente o quê? Não responsável por aquilo, ela sente o quê? Inocente. Então ela aprendeu a ganhar alguma coisa. Então nesse processo que a criança começa a ter uma relação de ganhos secundários, através de um trauma, uma forma de ser vítima, aquilo que eu falei no começo, que a mãe vai fazendo de vítima, a criança entende que também é essa forma de ser, e ela tem isso como espelho e ela começa a agir assim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro do nosso corpo existem memórias. Nossas células têm memórias comportamentais, e a gente carrega de toda essa estrutura, todo esse material genético, toda essa informação vindo da estrutura familiar. Então eu começo a entender que existem sim comportamentos saudáveis, sistêmicos, que vêm de toda geração, e existem comportamentos doentios, que vêm de nossa família.
Papai e mamãe faz isso por mal? Não é questão de intenção maldosa. É uma questão de que essa criança está construindo e se está se habituando e se ela está ferindo ou não a vida. Casos assim que eu vejo por aí, exemplos, o pai que foi embora, deixou a criança quando pequena, mamãe que usou demais a criança. Esse sentimento, quando feriu essa criança profundamente, marcou. E isso reverbera na vida do adulto. Porque vai vir gatilhos, momentos que você imaginando que está andando na rua e daqui a pouco acontece alguma coisa, uma informação, seja alguém fazendo alguma coisa, alguém falando uma coisa, e você acessa aquela dor daquela criança. Pum, veio dentro de você aquela informação e você cessou aquele trauma, aquele sofrimento, e você entrou em estado hipnótico de dor. O estado hipnótico de dor te leva a ficar naquele transe. E aí você procrastina, você trava, você não consegue passar por aquela fase. Então, nesses processos de construção de criança interior e de vida, a gente vai compreendendo que a vida, ela sim, ela tem os porquês, o como, né? E como olhar para tudo isso e desconstruir todos esses traumas, todos esses sofrimentos que estão levando a forma de viver a vida. Então, se eu entendo que a minha criança interior ela foi ferida nas suas construções, eu entendo que eu crio desculpas para as coisas, eu entendo que eu tenho dificuldade no relacionamento, eu entendo que eu tenho dificuldade, a minha saúde corporal ela sempre tem fatores de evidências porque que eu estou com aquela falta de saúde corporal. Então, tudo o que acontece na nossa vida são evidências, são fatores que vieram nas construções dentro dos espelhos papai e mamãe. Então, como eu começo a entender todo esse processo de construção, eu começo a olhar para esse mundo como qual é o caminho para eu desconstruir, para que eu não repita mais esses padrões. O que eu tenho que fazer para que eu não continue fazendo isso? O que eu tenho que fazer para não viver esses traumas ou repetir os padrões dos meus pais? Não concordo que meu pai fume, mas eu fumo. Não concordo que minha mãe faz de vítima, mas eu faço de vítima. Não concordo que o meu pai é uma pessoa que tudo na vida leva com dificuldade, mas eu faço assim também. Posso não concordar, mas a memória emocional, a memória do sistema familiar, a forma de agir, ter os ganhos secundários, são fatores que fazem você repetir esses padrões. Então, para a gente entender que a criança interior ferida, ela tem espelhos, ela tem momentos que vai dar gatilhos na nossa vida e faz a gente lembrar daquela situação e acaba repetindo, acaba criando desculpas, acaba criando que eu tenho que ser forte, que eu tenho que carregar o mundo nas costas, eu não posso dizer não para todo mundo, eu tenho que ajudar todo mundo, ou posso dizer que eu tenho que controlar tudo, se eu não controlar as coisas vão sair da minha mão. Então, e por isso que a gente fala de ganhos secundários, que é o jogo da mente que a criança interior aprendeu e ela repete esse padrão sistêmico que vem de papai e mamãe. Vou dar um exemplo, tá? Que não é isso. Tá? Às vezes as pessoas acham que tudo é ferida, tudo. Existe o momento da birra. O que é o momento da birra? Quando a pessoa fica assim, ela entendeu o jogo e ela faz o jogo emocional. Essa é birra, né? A criança, quando ela está fazendo birra, ela não está tendo uma dor, ela não está tendo ferida, ela está usando a situação para controlar. Aí a gente entende que não é uma criança ferida, tá? Uma criança ferida são vários fatores, várias dores que geram traumas, depois gerando traumas, geram ganhos secundários. Então, é o passo a passo da dor que é passada na criança. Então, vamos lá. A criança, primeiro, ela é ferida pelo que ela passou ali, ela sofreu um trauma com a mamãe ali, ou com o papai, e aí vai repetindo essas dores, até gerar um trauma. Gerou um trauma, quando esse trauma veio, essa criança entendeu o que ela deve fazer em relação a esse trauma, que a gente chama de ganhos secundários, que seria fazer de vítima, de inocente, ou fazer de forte que suporta essa dor, e que quer do pai o quê? Reconhecimento, aprovação, ou controle de poder em cima da situação. Então são vários fatores que a gente vai entendendo que essa criança vai passando e vai entendendo que através disso que ela consegue viver a vida. E aí
vem as evidências de ter uma relação fracassada, vem as evidências de ter uma questão financeira problemática, vem as evidências da saúde corporal. Então, tudo que passa na nossa vida são evidências comportamentais. Muitas das vezes, sim. Muitas das vezes, o que seria evidência? Imagens que não deixam erro. Então, são várias informações que você está repetindo no padrão comportamental, a forma de ser e agir e pensar, entrando nesse jogo emocional. Então, os ganhos secundários, eles sim despertam a necessidade de nos vivenciar sempre aquela forma de ser, porque existe desculpas, ou existe necessidade de ser forte. Sempre vem esses gatilhos que a pessoa sente que ela está fazendo o que é o certo. Mas nem tudo que a gente acha que é o certo é saudável. Então, para a gente compreender o passo a passo aqui, a criança interior, ela precisa de toda maneira entender quais são os traumas e o que ela desenvolveu de recurso, de potência. Não que ela desenvolveu de ganhos secundários, que seria ações doentias. Então, existe dois lados da moeda, tá? O lado que a gente pode considerar de sombra, que é o lado que é o momento que a criança passou aquilo e começa a agir daquela forma viciante, ou o lado dos recursos das potências. Então, existe o outro lado sim, que eu chamo das potencialidades. Quando eu aprendo a desconstruir aquilo que me bloqueia, que me frustra, para eu usar os recursos que eu aprendi de acordo com aquilo trouxe escassez e dor para mim, e eu entendi que a partir dali eu desenvolvi ferramentas que eu chamo de potencialidades. E o que tudo isso vem a dizer no trabalho que eu faço? No trabalho das funções, a gente vai entendendo as funções corporais, que são as funções primárias. O que é realmente usar a força de uma criança para vivenciar e consistir em algo saudável para a vida. A criança, ela tem uma função incrível na vida de todo ser humano. É trazer leveza, trazer diversão, trazer curiosidade e sentir segura, né? E ser amada. Então, o poder de uma criança dentro de nós é levar leveza para as pessoas e para a nossa vida. É levar para nós um momento de segurança, de dizer que está tudo bem, está tudo certo, vamos ficar em paz porque aqui é o nosso lugar. Ou de levar também de recompensa, ganhar alguma coisa em troca. Nós estamos ganhando, ou que a gente está recebendo por tudo que a gente fez. Então, a força da criança interior é trazer uma harmonia, uma leveza, uma alegria em tudo que a gente faz. Então, a gente chama isso de potencialidade, recurso da criança interior. Ela tem essa habilidade de trazer para a nossa vida harmonia, alegria e leveza. Esses são os ganhos saudáveis da criança. Agora, e os ganhos doentios? É quando ela faz de desculpa, quando ela faz de vítima, de inocente. Então ela está vivenciando o quê? Um jogo da mente que ela sempre vivenciou aquilo quando era com a família, com os pais. Ela não entendeu como vivenciar a vida como ela é. Então, o que realmente eu posso fazer para desconstruir essa criança anterior dentro de mim? O que vai resolver isso na minha vida? Existem estudos, né? Estudos de pessoas que são determinadas, pessoas que têm vontade de seguir em frente, determinação, fé, confiança, e que se não existir uma leveza no meio desse jogo, não existir uma criança nesse jogo, que seria o sorriso, levar no lado da alegria, se não conseguir colocar essa criança no jogo, tende a não ser consistente. Porque a força é a pressão do adulto, mas a leveza é a energia da criança. Então, se eu não coloco dentro das minhas funções as minhas capacidades harmônicas, consistentes, alegres, eu tende a não conseguir alcançar os meus objetivos e o sucesso que eu quero na vida. Então, se eu entendi que a minha criança interior ela tem uma potencialidade, ela tem um recurso que pode trazer uma vida mais saudável, eu posso então daqui para frente trabalhar que essa criança ela possa me ajudar em todos os fatores do dia a dia. E como fazer isso? E aí esse é o processo. Como fazer isso? Como fazer errado? Eu insistir, né? Insistir em ficar sofrendo, insistir ficar levando peso, insistir querendo ser melhor que todo mundo. Esse é o errado, é colocar pressão onde não é necessário. E o que é saudável?
é colocar leveza, colocar harmonia, brincadeiras, diversão, recompensa, né? Segurança, pertencimento, porque tudo isso são fatores que a criança se alimenta. Então, quando a gente fala de alimento interior da criança, a gente precisa também permitir que aquilo que a gente está fazendo está tendo, por exemplo, qual seria a recompensa que todo ser humano quer na vida? Qual é a recompensa? O quê? Se inspirar em alguma coisa que vai fazer ela se transformar. Então, se eu aprendi que o trabalho que eu faço, eu transformo pessoas, qual é a recompensa que eu tenho? Vendo pessoas sendo transformadas. Então, a minha criança recebe uma recompensa que transformando vidas de outras pessoas, libertando pessoas de uma vida ruim, triste, doentia, para uma vida saudável, feliz, harmônica. Então, uma recompensa que eu dou para minha criança interior, que desperta em mim uma potencialidade do quê? De alegria, de felicidade, de diversão, porque dessa maneira eu me sinto o quê? Preenchido, realizado, e é onde é aquilo que Maslow fala lá da pirâmide, da autorrealização. Então, quanto mais eu treino a minha função, quanto mais eu vou entendendo a força de uma função dentro de mim, mais eu vou entendendo os seus recursos e as suas potencialidades e resolvendo todas as questões. Nem aprendi a fazer birra, corro comida. Que lindo isso, Bruno. Então, é porque aí a gente vai entendendo como a gente vai trabalhando com essa criança, a gente vai compreendendo como que tudo isso funciona. A criança, ela tem sim uma função na nossa vida. Fala-se dos traumas, fala-se das dores, fala do processo de cura, mas não fala das potências da criança interior. Então, quanto mais você vai compreendendo que as suas funções corporais, dentro da metodologia que eu criei, chama método humano, que é aquilo que você tem de melhor dentro de você, despertando essa sua criança, faz você se tornar um ser humano mais leve nas suas funções. Ok? Então, assim, meu objetivo hoje é ganhar muito dinheiro. Tá, se você coloca só o adulto para ganhar muito dinheiro e não colocar a potência da criança junto, você não consegue levar leveza nessa situação. Essa questão de recompensar e ajudar o próximo, exatamente. Por quê? Eu me sinto muito feliz inspirando pessoas, né? Me sinto muito feliz vendo pessoas se tornando transformadas, elas se tornando independentes, elas conhecendo a sua força interior. Então, o trabalho da metodologia, meu trabalho de metodologia é para o quê? Despertar inspirações, né? Despertar o quê? É para a pessoa admirar ela mesma, ela aprender a se admirar o que ela tem. O mais eu vejo no ser humano hoje é a falta de apoio. Então ela não tem pessoas que apoiam, as pessoas que dão força para ela, e ela não consegue o que admirar essas pessoas e nem admirar ela também como ser humano. Então, antes de a gente querer que as pessoas nos admirem ou que as pessoas nos dêem apoio, eu preciso transformar aquela pessoa que está com esses traumas, essas feridas interiores bem abertas, e aí quando vamos curando, blindando, trazendo essas feridas sendo curadas, a gente vai despertando as inspirações para que tenha uma vida de transformação. Então, todo esse processo é um passo a passo para a gente entender o poder das funções dentro de nós. O poder das funções corporais, que são essas identidades, esses espelhos que tem na nossa vida. Da onde vem esse estudo? Eu posso falar de Eric Berne, eu posso falar de Maslow, posso falar de Freud, posso falar um monte de pessoas, mas a gente vai estudando e vai aprimorando a ferramenta e vai entendendo a capacidade de que isso possa preencher a nossa vida. E se você agora está sentindo que a vida está difícil, está pesada, porque você não está usando a potência da sua criança interior. Ela não está levando leveza e harmonia e alegria para a sua vida agora. Então, se você não está feliz, não está bem, ou você não está tendo nenhum tipo de recompensa em tudo o que você faz, você não está alimentando as necessidades da sua criança interior. E essa sua criança interior não está sendo alimentada, você está agindo errado com você mesmo, tá? O adulto busca sucesso no material, a criança busca sucesso das pessoas, contribuir isso. O adulto, ele busca ser responsável em tudo que faz, certo? O adulto, ele busca conhecimento, metodologia, ciência, ele busca as ferramentas que vai fazer ele se tornar uma pessoa
mais efetivo e assertivo. A criança vai buscar leveza, harmonia, alegria. Então, se eu jogo um com o outro, eu tendo a ter mais resultados no que eu vou fazer. Então, o que eu mais vejo por aí é as pessoas querendo ser uma coisa, alimentando muito o seu adulto e aumentando a intensidade dele, muita pressão, e todas as outras funções corporais ficando de lado. Então eu tenho que compreender o jogo da vida. Tem gente que tem uma tendência maior de adulto, tem outra tendência menor. Mas quando eu entendo o preenchimento do processo, quando eu vou alimentando cada parte das minhas funções, tende a ter uma autorrealização, uma confiança, até uma transformação. E quando a gente está falando hoje de criança, criança também precisa ser muito bem vista dentro de nós. Tem a ver com equilíbrio. Em relação ao equilíbrio pessoal, tem a ver. Por quê? Porque assim, tudo que é demais faz mal. E tudo que é de menos faz mal. E as funções corporais, quando a gente começa a entender que elas existem, que elas estão presentes na nossa vida, quando a gente entende o quanto é necessário preencher essas necessidades dessas funções, a gente tende a despertar os recursos e as potências delas. Tá? Então, se eu alimento a diversão e a alegria, eu deixo a criança interior levar leveza para o processo. O adulto, ciência, conhecimento, coisas empíricas, metodologia, ver o grau de assertividade, a busca da ciência. O adulto tem essa função. Então, assim, quando eu dou alimento para a minha criança interior, quando eu estou tendo agora uma dificuldade de vida, eu estou dando todo o processo de vida para essa pessoa. Então, a criança interior, ela tem uma ferramenta incrível dentro da nossa vida. Deixar os momentos alegres, os momentos felizes, os momentos, seja dentro do trabalho, participar da sua vida, é você se permitir que essa criança se dê todos os recursos para numa situação difícil e resiliente, tá? Então, assim, quando você tem dificuldade de compreender que o que você está passando, você não está sendo feliz porque alguma coisa evidente você não está preenchendo, tá? Alguma coisa dentro de você não está olhando, não está admirando, ou não está despertando, ou não está inspirando. Então, todos esses gatilhos são coisas pertencentes às nossas funções corporais. Então, foi um estudo, e você que está participando, que está me ouvindo nessa live, eu convido você a conhecer todas essas funções, como preencher cada uma delas, passo a passo, e treinar uma delas. Para o quê? Desenvolver habilidades, forças interiores, para que no dia a dia você traga mais resultado no seu processo. Hoje eu falo da criança, ontem eu falei do pai, da função pai, outro dia eu vou falar da mãe, mais para frente eu vou falar da fera, que é a força da fera, que é o rebelde dentro de nós. Ele tem um lado saudável, ele tem uma potencialidade dele, né? Tem a parte da bondade, de ser um ser humano bom, a função boa, de ser uma pessoa justa, tá? Bondade está ligada a ser igual para todo mundo. Quando eu sou justo com as pessoas, eu sou bom. Quando eu não estou fazendo as coisas corretamente, eu estou sendo uma símbolo de bondade, mas no fundo eu estou sendo ruim. Então, todas essas funções, até da sexualidade, tá? Todas essas funções, elas têm atributos, têm forças que vai preencher o nosso dia a dia. Então, eu geralmente passo dentro do escritório, eu ensino as pessoas a treinarem essas funções para trazer mais resultado e mais habilidades. E além disso, compreender o quanto que ela está se inspirando por algo maior, o quanto que isso vai ser benevolente na vida dela. E os traumas, e as feridas, e os ganhos secundários de Freud? Aí tem um processo de desconstrução, né? Aí vem um trabalho que eu uso aí, ferramentas de sistêmica, eu acesso a criança interior, acesso quando isso foi criado, depois eu faço o processo de devolução, fazendo uma troca saudável. Tem todas umas ferramentas para isso. Claro que essas ferramentas, para eu explicar sobre elas são tão profundas que seria mais assim no campo terapêutico. Aqui eu estou explicando para você treinar, para que você fique bem, que consiga alcançar os seus objetivos. Então, essa questão da criança interior, se você se permitir alimentar a sua criança,
trazendo agora leveza, brincadeiras, diversões, você está deixando o quê? Uma harmonia dentro de você, uma leveza. Ok? Então, se você tem um objetivo que parece ser grande, alto, vai ser difícil sem essa criança. Pode ter certeza que vai. Ah, mas eu sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa forte, sou uma pessoa resistente. Eu acredito nisso. Mas se você colocar a sua criança, a tendência é que o seu corpo vai responder que isso está sendo prazeroso se fazer. E se isso está sendo prazeroso, a sua célula vai conseguir vencer os obstáculos, as objeções que estão vindo à frente. Então, com essa criança, você pode sim ter capacidade de desenvolver a consistência para alcançar no objetivo final. Se está difícil agora, a vida está alguma coisa de problema está acontecendo com você, seja relacionamento, seja saúde, seja financeira, você não está levando o lado esportivo desse momento. Levar para o lado esportivo é trazer leveza. Trazer leveza é função da criança, né? Ou brincar consigo mesmo, né? Levar para brincadeira. São várias fórmulas que você pode desenvolver. Claro que existem fórmulas que eu criei, uma criança pode desenvolver isso, mas eu estou explicando que você precisa trabalhar isso dentro de você. E como fazer isso? Você pode, no dia a dia, levar nas brincadeiras, no sorriso, brincando, quebrando os paradigmas no momento ali para dar um sorriso interior. Ah, mas eu não consigo brincar. Provavelmente a sua criança está bloqueada, tá? Há um bloqueio emocional na sua criança. E aí é um processo terapêutico que você precisa trabalhar para quem tem uma especialidade nisso. Eu trabalho com isso dentro do meu consultório. Então aí a gente vai acessar para desbloquear, para tirar, para não alimentar esse jogo dinâmico de sofrimento. É isso, tá? Hoje eu estou explicando o passo a passo dessa criança, o como fazer isso, para que você, tudo que for fazer na vida, vai contar paz, harmonia e alegria. É lindo poder transformar a vida das pessoas. Eu me inspiro nisso. A minha maior recompensa é me inspirando, transformando a vida das pessoas. Vendo elas sair da depressão e começar a sorrir. Eu tenho pessoas que já passaram isso comigo, que foi curada a depressão. Tem pessoas que tiveram problemas seríssimos também, foi curado, com abuso, um monte de outras coisas. Então eu fico muito feliz quando eu transformo a vida de pessoas. Nada, eu que fico feliz de poder contribuir. Gente, até mais. E fica aí, que eu toda semana estou fazendo 2 lives para que eu possa cada vez mais contribuir para que você tenha uma vida mais leve e tranquila. Muita paz e muita alegria no dia a dia. Valeu!